Evangelho de Lucas, o capítulo é o 12, o versículo é o 13. Todos encontraram, meus irmãos? Quem encontrou pode dizer glória a Deus. Se alguém não encontrou, diga me espere, que eu vou esperar você, viu? Vamos ler juntos. É muito importante que acompanhemos, ainda que você saiba a Bíblia de cor. Acompanhemos juntos sempre a leitura. O pregador deve ter paciência e esperar a igreja encontrar, para que a palavra de Deus seja compreendida por todos, e lendo o texto vai facilitar ainda mais essa compreensão. Então, quem ainda não encontrou, pode continuar procurando, que nós vamos ler juntos. Amém? Pelo jeito todos encontraram, não tem mais folhinha nenhuma fazendo barulho aí. Então vamos ler. Lucas 12, versículos de número 13. Diz assim: Nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou: Mestre, ordena meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu: Homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Então lhes recomendou: Tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. E lhes proferiu ainda uma parábola, dizendo: O campo de um homem rico produziu com abundância. E arrazoava consigo mesmo, dizendo: Que farei, pois não tenho onde recolher todos os meus frutos? E disse: Farei isto, destruirei os meus celeiros, reconstruí-lo-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: Tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse: Louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Aleluia. Senhor Deus, nós queremos nesta noite, Senhor, continuar engrandecendo o teu nome. Nós queremos continuar adorando o teu nome, louvando o teu nome. Nós queremos continuar declarando que tu és o nosso Deus, o nosso Senhor, a nossa salvação. Deus, tu tens sido maravilhoso para conosco. Tu tens sido generoso para conosco. Não podemos, Senhor, dimensionar o que o Senhor fez por nós. Nós queremos agradecer, te engrandecer, te louvar o teu nome, por toda a tua bondade, por esta palavra. Pela tua palavra que é viva e que é eficaz, que é poderosa, Senhor. Ela é poderosa para edificar qualquer homem que deseja ouvi-la, dar atenção e se posicionar nela. Ela é poderosa para encher, para fazer transbordar, para usar de maneira perfeita qualquer um que deseje dar ouvidos e obedecer essa palavra. Essa palavra, Senhor, nunca esteve presa, nem nunca foi impedida. Porque, meu Deus, o Senhor capacitou homens durante muito tempo, durante muitos séculos, que estavam dispostos a dar sua própria vida, para que a palavra do Senhor continuasse sendo semeada, e assim o é, há mais de 2000 anos, Senhor. Oh, meu Deus, nós te louvamos e te agradecemos por esta palavra. Nós declaramos, Senhor, que confiamos plenamente, Senhor, e sabemos, Pai, que essa é a inerrante palavra do Senhor. Todas as palavras que estão neste livro, meu Deus, é capaz de fazer um homem, Senhor, caminhar de forma, chegar aos céus de glória, meu Deus, e estar perto do teu Filho Jesus Cristo. Todo aquele que está ouvindo e atenção a essa palavra estará plenamente capacitado para cumprir toda a obra do Senhor na terra. Ô Senhor, nós te agradecemos por esta palavra. Que esta palavra nessa noite, meu Deus, venha entrar no nosso coração e venha nos dar força para nos posicionar, meu Deus. Que levante, meu Deus, o abatido. Que dê força, meu Deus, aquele que já não tem mais vigor, Senhor. Que dê esperança, Pai, aquele que já disse para mim não tem mais jeito. Ô Senhor, que levante, meu Deus, aquele que diz eu estou prostrado. Que dê esperança, que dê força, que liberte, meu Deus. Ó Senhor, que a tua palavra é
totalmente capaz de fazer tudo isso na vida daquele que estiver disposto a receber e obedecer e praticar a tua palavra. Então queremos mais uma vez te agradecer por ela. Queremos mais uma vez te agradecer pela oportunidade de crescermos mais uma noite através e por essa palavra. Obrigado, meu Deus. Fica conosco, Pai. Faz a tua presença, Senhor. Faz a tua presença, Senhor, palpável neste lugar, no coração de cada um que tem sede de ti. Fica conosco, porque o Senhor é a nossa razão, é a nossa felicidade, o Senhor é o nosso Deus. Sim, o Senhor aqui não há motivo para nada, porque de mim não tenho nada para entregar. Mas o Senhor é rico, Pai. O Senhor é maravilhoso. Então, que o Senhor venha se agradar de falar com o teu povo, de fazer esse presente no meio deles, de tocar a cada um e de levantar cada um. Nós te agradecemos e te louvamos em nome de Jesus. Obrigado, meu Deus. Amém. Meus irmãos, nós estamos em um momento do texto em que Jesus está fazendo um discurso para o povo. Ele está ali orientando o povo a tomar cuidado com o fermento dos fariseus. Ele está dizendo, toma cuidado com eles, toma cuidado com esse fermento, toma cuidado com a aparência, toma cuidado com isso. Ele está orientando o povo a não temer o homem. Ele está orientando o povo a temer a Deus. Não tem um homem que só pode matar. Agora tem a Deus, que além de matar, ele tem poder de jogar uma alma da alma do inferno. Ele destrói, ele faz tudo. O Senhor é Deus. Ele está orientando o povo a não temer o homem, mas está com todo o seu temor, a sua devoção e obediência cativa a Deus. E durante esse discurso, o homem levanta com algo inusitado. Ele se levanta e faz um pedido inusitado ao Senhor, que nada tem a ver com a palavra que está sendo discursada. E ele pede ao Senhor, que o Senhor ali ordene ao irmão dele que divida a herança com ele. Nós não sabemos os detalhes. O escritor, o doutor Lucas, não deixou claro os detalhes a respeito daqueles irmãos, o porquê daquilo, e até mesmo o Senhor Jesus Cristo não deu muito espaço para ele expor a causa. Só sabemos que ele diz, ordena que meu irmão me dê parte da herança. Certamente este era o irmão mais novo, porque o costume da época era que o primogênito recebesse a maior parte da herança. Os outros irmãos recebiam apenas alguns presentes, alguns bens, mas a herança, a maior parte dessa herança era dada ao primogênito. Nós não sabemos o contexto exato do que está acontecendo entre esses dois irmãos, mas talvez esse irmão que tinha herança nas suas mãos era alguém que admirava muito Jesus Cristo, mestre. Então o irmão achou uma oportunidade, como ele admira o Senhor, como ele tem admiração pelos ensinos deste mestre. Se eu pedir a esse mestre falar com meu irmão, certamente ele vai me dar parte da herança. Mas o que ele não contava é que não era a herança que o Senhor ia dar, mas um ensino grandioso para todos nós, que atravessou os tempos e entra dentro das portas dessa igreja para nos ensinar esta noite também. Aleluia. O Senhor diz, cuidado com a avareza, cuidado de aonde está o seu tesouro. Porque o Senhor conta uma parábola para ilustrar o ensino que ele queria dar. Ele disse que havia um homem, e é importante que saibamos que esse homem já era rico. Deixa claro, que esse homem não era um pobre que de repente foi contemplado com dinheiro inesperado, ou passou de um pobre para um novo rico. Não, ele já era um homem acostumado a uma vida de riquezas, de luxo. A Bíblia diz que o campo de um homem rico, um homem que já estava acostumado à boa vida, um homem que já tinha todos os seus projetos ali prosperando, ele já tinha celeiros levantados, ele já colhia bem todo ano, ele já estava abastado. E a parábola diz que de repente ele foi surpreendido por uma colheita muito maior, muito mais abundante, que iria torná-lo muito, muito mais rico, iria deixá-lo muito mais próspero. Então nesse momento ele diz, o que eu vou fazer? Porque eu já tenho celeiros construídos, mas não para conter tamanha quantidade que haverá esse ano de produto, de colheita para mim. Então eu já imagino, meus irmãos, porque quando vemos o texto, a gente tem que entrar no texto e imaginar a cena. Porque ele está fazendo planos para o futuro. Ele olha para um cenário, de repente
ele começa a imaginar, ele já sei o que eu vou fazer. Ele tem uma conclusão para o questionamento dele, daquilo que ele deveria fazer, para conseguir colher tudo e guardar tudo. Talvez aos nossos olhos, o que ele fez foi sábio. Porque se ele tinha muito a colher, e os celeiros dele não iam dar conta, a gente iria dizer, ele é inteligente. Ele iria destruir algo que ele já tinha investido dinheiro, mas certamente ele vai ganhar muito mais do que aquilo. A atitude dele é uma atitude sábia. Ele começa a imaginar, porque quem está construindo faz isso. Eu imagino ele já traçando todas as rotas, traçando todo o plano, fazendo ali um projeto arquitetônico na sua cabeça, e imaginando já todos os celeiros grandiosos que ele iria construir. Ele não está fazendo nada, ele está projetando, ele ainda nem colheu o fruto, ele já sabe que o fruto vai dar, mas ele ainda nem colheu, ele está planejando o futuro, e ele consegue já ver tudo pronto, porque ele vê o futuro ainda depois que ele já colheu, que ele já colocou dentro dos seus celeiros, e que ele já está vivendo do fruto. Olha o que ele diz, então direi a minha alma, agora descansa, come e bebe, regala-te, alegra-te. Quem construiu há pouco tempo, mudou para a sua casa há pouco tempo, teve nossa irmã Edivânia, nossa irmã Ivonete, sabe que desde a planta, o que a gente faz na cabeça da gente? É imaginar o projeto pronto o tempo todo. Às vezes a gente perde até o sono, imagino que seja assim. Só de imaginar a casa pronta e vai ser assim, vai ter esse detalhe. E ele estava ali vendo todo o cenário futuro de como ele iria fazer, como iria acontecer, como ele iria se sentir. Mas o que ele não sabe, o que ele não vê, mas nós sabemos, porque estamos lendo o texto, é que existe um observador de todo aquele cenário. Existe um observador sentado no seu trono, olhando todo aquele cenário. Um homem diante de uma plantação, o homem diante de um campo frutífero que ele ainda nem colheu, porque talvez as pessoas possam dizer, não, mas como é que ele sabe que deu fruto? Ele é um agricultor, ele sabe o quanto daria, mas ele ainda não colheu, porque ele ainda está fazendo plano de derrubar celeiro, construir celeiro, o produto ainda não foi colhido. Ele está planejando todo o futuro dele. E o observador lá de cima está vendo todo o cenário. Está sondando a mente dele, porque ele não está falando com a boca para alguém. Ele não está dizendo, ele não chamou o empregado e disse, olha, eu já sei o que eu vou fazer. O empregado, quando ele diz, vou dizer a minha alma, direi a minha alma. Descansa. É importante que saibamos que esse descansa, come e bebe, alegra-te, regala-te, é a chave de tudo. É aqui que nós descobrimos no que esse homem põe a sua esperança, no que esse homem põe o seu contentamento, no que esse homem põe a alegria dele. A alegria dele está nos bens materiais. Observe que já é um homem muito rico, e ele poderia pensar, já que meu fruto deu muito, eu vou separar, porque Jesus não está tratando de homem ímpio, não. Quando Jesus conta uma parábola, quase sempre está falando do povo de Israel. Ele está falando de uma pessoa que conhece as leis do Senhor. E que o mandamento para o povo de Deus era socorrer quem? Os órfãos, as viúvas. Mas ele não pensou só assim, eu já sou muito rico, eu vou poder encher todos os meus celeiros, e o que sobrar, eu vou ajudar quem precisa. Eu vou doar para quem precisa. Não. Ele quer acumular mais e mais bens. Porque ele diz, direi a minha alma, depois que olhar para tudo pronto, tudo que eu acumulei, todos os meus tesouros, meus bens acumulados, eu direi a minha alma, agora você tem muito, agora você tem tudo, descansa nisso. O descanso dele está nos bens materiais, nas suas riquezas. E é bom que a gente contrasta, meus irmãos, que o salmista também nos dá um exemplo de falar com a nossa própria alma. Porque enquanto o rico está dizendo, direi a minha alma, descansa nesses bens que você construiu, você sabe o que Salmo 57 diz? Descansa no Senhor, espera nele. Esse homem está descansando nos seus bens. O salmista também fala com sua alma e diz, ó minha alma,
O nosso descanso está em Deus. Ele estava nos bens materiais. Ele diz: come e bebe, satisfação de prazer. Mas é importante que nós saibamos que também existe um mandamento para o prazer do ser humano, daquele que serve em uma aliança com Cristo. Está em Salmos 1, capítulo, versículo 2, que diz: antes o seu prazer está onde? Na lei do Senhor. Na lei do Senhor. Mas esse homem diz: direi a minha alma, diz: come e bebe aos seus bens. Regala-te, que a gente poderia traduzir como dê a si mesmo um momento de prazer. Alegra-se nisso. Alegra-se no fato de você agora ser um homem bem estruturado. Alegra-se no fato de você ter o carro do ano. Alegra-se no fato de você ter dinheiro na conta para você comprar o que você quiser. Alegra-se no fato de você ter a melhor casa, que você vai comer bem. Esse que ele está dizendo, é nisso, minha alma, que você vai se alegrar agora. Esse é o prazer, minha alma, que eu vou te proporcionar. Regala-te está ligado a esse termo. Proporcionar prazer a si mesmo, mimar-se. Porque ele não está falando com o outro, ele está falando com a própria alma dele. É aqui que está o seu prazer, é aqui que eu vou te mimar, eu vou te dar prazer nos bens que eu acumulo. Mas quando você olha, meus irmãos, para Isaías 61:10, você sabe o que ele diz? Regozijar-me-ei muito no Senhor. A minha alma se alegra no meu Deus. Olha o contraste. Olha o contraste desse homem. Quando esse homem diz: eu vou me regozijar, eu vou me alegrar, eu vou sentir prazer nesses bens que estão acumulados. Ele ainda nem acumulou, ainda é projeto futuro. Ele está planejando o futuro. Mas aqui o Senhor está dizendo que o nosso regozijo, a nossa alegria está em quem? É no Senhor. Aleluia. Repare, meus amados, que Paulo, quando estava preso, enviou uma carta aos Filipenses. E ele deu uma ordem. Ele diz o quê? Para o povo do Senhor. Ele estava preso. Paulo não tinha riquezas, não tinha dinheiro. Muitas vezes Paulo dizia, muitas vezes não. Ele chegou a dizer o quê? Já tive muito, eu sei ter muito, eu sei ter nada. Eu sei, ele sabia comer, mas sabia o dia que ele não tinha comida. Nada disso não havia modo de mudar ele. Por quê? Ele era alegre, pequeno, em Deus. Porque dentro de uma cadeia, preso, abandonado pelos próprios irmãos, pelos compatriotas dele, ele vê a carta para quem está livre. Ele vê uma carta para quem está dormindo em sua cama. Ele vê uma carta para um povo que está comendo, que está bebendo. Mas ele está preso na cadeia por pregar o Evangelho. E ele manda uma carta e diz assim aos Filipenses: alegre-se no Senhor. Aleluia. Aí ele enfatiza, outra vez eu digo: alegre-se no Senhor. Enquanto a alegria desse homem está nas riquezas, nos bens, no dinheiro acumulado, a palavra de Deus toda vai direcionar você a depositar sua esperança, o seu descanso, a sua alegria, não na circunstância, não nos bens que você está acumulando, não na casa que você tem, não no carro que você está dirigindo, não no que você está trabalhando, não agora como eu poderia dizer, nos títulos que você tem, não no cargo de trabalho que você tem, não no seu filho agora ser um médico, ser um advogado. A Bíblia toda vai te direcionar. A sua satisfação é de quem? De Jesus. A sua alegria é de quem? No Senhor. O seu regozijo é de quem? É no Senhor. É isso que a Bíblia nos diz. Então, por esse motivo, esse observador, esse grande observador, levanta-se do trono e solta uma palavra que diz: louco. Porque esse homem está confiando em coisas que a traça pode destruir, que os ladrões podem minar, que hoje tem valor, mas amanhã não tem mais valor algum. Para este mundo nós viemos sem nada e daqui sairemos sem nada, falando de bens materiais. Então por isso que o Senhor olha para ele e diz: louco.
E esse dinheiro agora pode ser recebido, será recebido, mas depois que você entrar em protesto, quando outra empresa assumir esse banco, quando começar a organizar as finanças, e aí depois que você entrar num processo, aí depois de não sei quanto tempo você vai ter esse dinheiro de volta. Imagine pessoas que tinham muito dinheiro nesse banco. Imagine pessoas que sobreviviam com esse dinheiro, porque esse cartão ele emitia cartões com limites altíssimos. Eu mesmo tenho uma amiga que ela tinha um limite de 16 mil reais nesse banco. E ela comprava de tudo nesse cartão, era meio que um socorro. Porque tem gente que hoje só usa cartão de crédito, né? Paga, usa. Só que de repente, da noite para o dia, essas pessoas agora não podem mais utilizar esse dinheiro por não sei quanto tempo. E se tinha pressa para hoje? E se tinha pressa de pagar uma conta amanhã? Não vai poder mais usar seu cartão de crédito agora, nunca mais. Porque o banco que assumir eles não vai assumir mais a questão do crédito. Vai só receber o dinheiro das dívidas e devolver o dinheiro que estava lá. Porém, ninguém sabe quando vai ser organizado isso. Então, as pessoas que confiaram, que esperaram nesse cartão, nesse dinheiro, que confiavam e diziam, não, eu estou juntando dinheiro aqui, eu tenho dinheiro na conta para o futuro amanhã, para comprar um carro, para comprar uma casa, para dar entrada no imóvel, para fazer uma coisa, agora se veem o quê? Frustradas. Porque o dinheiro e as riquezas são bens que não se pode depositar nossa esperança e alegria. Porque onde os ladrões podem roubar, as traças podem corroer, a ferrugem pode destruir. Então o Senhor nos indica um excelente caminho. O Senhor nos indica um caminho superior. Não deposite sua alegria e esperança em coisas, mas deposite a sua alegria, esperança, confiança, satisfação em uma pessoa, na pessoa de Jesus Cristo. Aleluia. Irmãos, o Senhor nos aconselha algo depois que ele ora para este homem. Esse homem está planejando o futuro, meus irmãos. Ele ainda não vivenciou nada, ele ainda nem colheu, ele ainda nem derrubou o celeiro, ele está planejando, ele está se alegrando por algo incerto que nunca vai chegar. Nunca vai acontecer. Ele nunca vai destruir os celeiros dele. Ele nunca vai construir os celeiros. Ele nunca vai colher os frutos dele. Porque lá do céu, o grande observador disse, hoje mesmo te pedirão a tua alma. E o que tens guardado, para quem será? Olha só. No vazio. Quem olhava de longe podia dizer, meu Deus, como me abençoa. É rico, tem de tudo. Porque nós crentes temos um péssimo defeito. De quando nós vemos o irmão prosperar, a gente fala, este Deus é comum. Mas está abençoado. Mas está prosperando. Olha, tem 2 carros. Olha a casa da irmã, como é que está abençoada. Essa irmã está sendo abençoada. Essa irmã está prosperando. Às vezes a gente, e eu não estou dizendo que não é Deus que está dando, que isso fique claro. Mas às vezes a gente mede a bênção de Deus sobre alguém, sobre o que a pessoa tem. Às vezes quando a gente vê um irmão que mora de aluguel há 20 anos, que não tem carro, anda a pé há 20 anos, a gente fala assim, oh meu Deus, o irmão podia orar mais, buscar mais, quem sabe o Senhor dá. A gente acha que é falta de busca, falta de intimidade do outro, porque não tem, o outro não tem. Porque para nós, inconscientemente, nós medimos a busca, a entrega da pessoa, o relacionamento dele com Deus, com bens naturais, com coisas naturais. Até mesmo, muitas vezes, nós podemos ser corrompidos, abajuar aqueles na igreja que mais tem. Às vezes, quando tem um pobrezinho, um mais fraquinho, a gente costuma meio que não desprezar. Mas, às vezes, acontece de um coração se corromper, de querer se aproximar e ter mais amizade com quem tem mais condição. Que o Senhor, em nome de Jesus, repreenda esse mal. E que não venhamos fazer acepção de pessoas. Depositando esperança em Deus. Nossa esperança está em Cristo. Esse homem planejou um futuro que nunca ia chegar. E o Senhor fez uma pergunta terrível. Tudo que você tem agora, para quem será? Porque hoje acabou para você. Foi seu último dia na terra. Sabe o que Eclesiastes diz? Abre comigo. Eclesiastes 12.
Foi, irmãos, é 2. Olha aqui que Eclesiastes 2:18 diz. É importante que saibamos e que nessa noite fique claro em quem a nossa alegria deve estar depositada, a nossa satisfação, a nossa esperança, o nosso regozijo, o nosso descanso deve estar depositado. Olha aqui que Eclesiastes 2:18 diz. Também aborreci todo o meu trabalho com que me fadigue debaixo do sol, visto que o seu ganho eu havia de deixar para quem viesse depois de mim. Este homem depositava toda a sua alegria e esperança no dinheiro, mas ele não ia usufruir, porque outros usufruem do dinheiro no lugar dele. Os bens não podemos levar. Ele estava planejando um futuro incerto que nunca iria chegar. E aquela noite era a noite dele prestar contas ao grande observador daquela assinatura. O que ele iria mostrar ao Senhor? Porque agora tudo passou. Meus irmãos, quando deixamos a terra, quando morremos, nós não poderemos mais apresentar o Senhor. Em nome de Jesus, nós não podemos mais apresentar nossas riquezas, nossos dinheiros. Não podemos mais apresentar ao Senhor aquilo que ganhamos na terra. Mas precisamos abrir a nossa caixinha de tesouro que está no céu e mostrar as moedinhas que nós fomos depositando lá. Mas esse homem perdeu muito tempo acumulando na terra e não acumulou no céu. Não existe nada mais certo, meus irmãos, do que a morte das nossas vidas. Se Jesus não voltar, não existe ninguém aqui. Se Jesus não voltar antes, não existe ninguém dentro deste templo agora, seja criança ou seja adulto ou jovem, que possa escapar de ser confrontado com a morte. Porque a morte ela entra na casa do rico e do pobre, do negro, do branco, da criança, do adolescente. Ela não olha se tem idade, se não tem. Hoje mesmo a irmã Valda me contou com uma criança de 2 anos e mais ou menos 2 a 3 anos quando afogada. A coisa mais certa, meus irmãos, a única certeza que nós temos, se Jesus não voltar antes, é que nós vamos morrer. E quando esse momento chegar, nada daquilo que amamos na terra pode ser levado. O suor de todo o seu trabalho vai permanecer. Tudo aquilo que você valorizou, o carro que você economizou anos para comprar, a casa que você lutou tanto para construir, tudo isso vai ficar. Não trouxemos nada e não levaremos nada. Nos apresentaremos diante de Deus e o que teremos para apresentar ao Senhor? O que teremos para apresentar ao Senhor? Se hoje o Senhor do céu olhar para um de nós ou para todos nós e dizer: hoje pedirei a tua mão, mas o que nós apresentaremos ao Senhor? O que apresentaremos a Deus? Talvez você diga aí no seu coração: mas essa palavra é para mim, não estou acumulando nem dinheiro não, tenho pouquíssimas coisas, então esse não é o meu problema, porque eu não estou acumulando bem não. Irmãos, quando Jesus falou a respeito do dinheiro, ele intitulou o dinheiro de Senhor, sabia disso? Porque o ser humano se torna escravo do dinheiro. Os ricos que têm, querem ter mais, querem acumular mais. Mas sabia que os pobres também são escravos do dinheiro, se não vigiarmos? Porque muitas vezes nós não conseguimos ter contentamento porque não temos as coisas. Nós não conseguimos nos alegrar em Deus porque nós ainda não temos aquilo que sonhamos em ter. Porque nós não temos uma casa melhor. Então nós esperamos esse momento. Quando eu tiver assim, vai ser tão bom, eu vou ser tão feliz, eu vou ser tão alegre. Então, porque o simples que eu tenho agora, eu não consigo ser grata a Deus. Eu não consigo ser feliz em Deus com o que eu tenho, que é muito simples, que é muito pouco. Eu ainda não consigo. Eu vivo esperando o que eu tenha, se um dia eu ter. Ou então eu vivo me ressentindo, porque outros à minha volta têm, eu ainda não tenho. Eu não consigo me alegrar. Também nós, se pensarmos desse jeito, estamos depositando nossa alegria aonde? Porque se Jesus é a nossa
Nós podemos ser felizes com Jesus morando numa mansão, mas também só podemos ser felizes com Jesus morando na rua. Se Jesus é a pessoa que nos traz satisfação e prazer e alegria, não importa o que eu tenho, não importa se eu ando a pé, não importa se eu ando de jumento, se Ele é o motivo da minha alegria, agora, se nós esperamos sempre, e eu já disse muitas vezes aqui no altar, quando eu tiver a minha casa assim, aí eu vou chamar os irmãos para tomar um café comigo, porque essa casa que eu tenho é muito simples agora. Não conseguimos porque não celebramos nosso Deus agora com esse pouquinho que nós temos. Por que não convidamos os meus irmãos a alegrar-se comigo? Porque quem é aquele que nos traz alegria? É Jesus. Então, se é Jesus, nós temos alegria em todo o tempo. Eu não estou aqui dizendo que você nunca vai se encontrar em um momento triste. Mas a tristeza no coração do crente, ele é algo de estar. Eu estou triste, mas eu não sou triste. Eu sou alegre em Cristo. Por tudo que Ele já fez. Por todo o amor que Ele já derramou sobre mim. O Senhor diz: louco, hoje mesmo te pedirão a paz. E o que tem se preparado, para quem será? Porque para cá você não vai trazer nada. Aqui é hora de prestar contas. E Ele diz: assim é, para aqueles que entesouram coisas para si mesmos, não é para com Deus. Bom, se é assim para aqueles que estão entesourando na terra, como é para aqueles que entesouram para Deus? O que é ser rico para Deus? Ser generoso com o outro. Usar os recursos que nós temos para ajudar o outro. Nós temos muitas vezes, meus irmãos, e ontem eu orando a respeito disso, né? Eu pensando nessa palavra, eu imaginei, às vezes, Senhor, nós podemos ter ali guardado na nossa conta R$1.000. E se nós souber que um irmão não conseguiu pagar a conta, o aluguel esse mês, a gente fica pensando: mas se eu tirar 350 para dar para o irmão, eu tenho tanto para não ter esses mil. Você acha que você está entesourando para quem? É rico para quem? E aí, quando eu disse isso para Deus, você sabe o que o Espírito Santo ministrou no meu coração? Pois quando você tiver R$12 para comprar pão, antes de você ir na padaria, ora e peça: Senhor, me mostra um irmão que hoje não pode comprar um pão para o seu filho. Eu vou comprar R$6 de pão para ele, vocês compram. Às vezes a gente espera ter muito para ajudar o irmão. Mas que o Senhor nos levante nessa noite. Os R$10 que nós temos. Isso é ser rico para com Deus. Isso é entesourar nos céus. Isso é depositar todos os dias uma moeda na caixinha de tesouro no céu. Talvez você olhe e diga: eu fiquei sabendo que meu irmão está com a energia cortada, mas eu só tenho R$10. Mas você tem um número de telefone de mais 10 irmãos. E você pode dizer para eles: meus irmãos, só tenho R$10, vocês também têm 10, vamos juntar e vamos ajudar nosso irmão. Isso é entesourar no céu. Quantos de nós podemos fazer? E às vezes nós dizemos: mas eu tenho tão pouco, não vou poder fazer. Mas nós temos irmãos e sabemos aqueles que são dispostos. Sabemos aqueles que podem se levantar para entesourar para Deus. Porque Jesus, ele vai além. Jesus é radical. Como diz o pastor, radical, né? É enraizado. Porque diz: vende logo tudo que você tem, vende aos pobres em tesouros. Fazer para vós bolsas com tesouros inextinguíveis, que a traça não corre. Aleluia. Que a ferrugem não pode correr. Que os ladrões não podem roubar. Mas nós estamos entesourando para nós. Estamos nos enganando. Estamos nos enganando. Estamos buscando Deus por bens e casas e carros. Estamos fazendo campanha de oração e ajoelhando nos nossos quartos, dizendo: ó Senhor, eu vou depositar nas tuas mãos o sonho de ter uma casa pronta. Eu vou depositar nas tuas mãos o sonho de ter uma moto. E talvez você me diga: minha irmã, estou pecando. Não, você não está pecando, minha irmã. O pecado é quando não entendemos o verdadeiro evangelho. Porque o verdadeiro evangelho não se trata de coisas. Não é subir a casa do
O verdadeiro evangelho não é nem mesmo pelo que Jesus ainda fará por nós, mas ele é especificamente pelo que já foi feito na cruz do Calvário. Ele não é sobre casas e carros, ele não é sobre empregos melhores, ele não é sobre um salário maior, ele não é sobre coisas que queremos acumular. Ele é sobre Cristo que morreu na cruz para nos salvar dos nossos pecados. Porque outrora não tínhamos esperança, o destino da terra irreversível, não tinha jeito. Não tinha jeito, porque não entendemos isso, que não tinha jeito para mim, não tinha jeito para nós. Imagine uma pessoa que está prestes a morrer e alguém diz: eu pago o preço, salva ela. Mas por que isso não nos traz uma alegria constante, mas só uma alegria passageira? Porque o fato do Senhor ter mudado o nosso destino, ter aceitado aquele que era santo, se fez maldição por mim, por você, porque isso nos gera uma alegria constante, porque não somos como os montes de Sião, porque não somos, porque somos como a areia movediça, porque nós somos como hoje queremos, amanhã não queremos, hoje estamos fortes, amanhã estamos prostrados, hoje queremos Deus, mas amanhã não temos mais força. O que o Senhor fez por nós na cruz? Glória a Deus, aleluia. O que o Senhor de toda a glória, que estava sentado no seu trono, que desceu na terra fazendo-se homem, sofrendo as nossas dores, padecendo nosso lugar, o que Ele fez não pode ser uma alegria constante no nosso coração, meus irmãos. Não pode ser força para enfrentarmos as nossas situações, porque isso não pode ser força para que possamos nos levantar da sepultura espiritual a qual estamos trancados, erguer as nossas mãos e falar como Jó: não saí do ventre da minha mãe, não voltarei para lá, mas bendito seja o nome do Senhor. O Senhor foi generoso conosco, o Senhor foi favorável conosco, meus irmãos. E Ele não somente morreu, mas ressuscitou, assentou-se nas maiores alturas. Todas as promessas, todas as palavras: estarei convosco pelos séculos dos séculos, nunca mais tomarei do fruto da vide, até que eu esteja com vocês. Porque não é o suficiente, porque estamos apegados a coisas, a entulho, a lixo, a essa terra, porque a terra nos prende, porque os nossos olhos estão voltados para aquilo que é lixo e nada vale, porque os nossos olhos não podem ser voltados para o céu, da onde vem o nosso socorro, da onde o nosso Redentor diz: esse estarei contigo. Estamos apegados ao lixão da terra, quando o Senhor já nos prometeu o céu de glória. Estamos apegados à aprovação de pessoas falhas, pessoas frágeis, quando nós olhamos para Cristo e Ele sorri para nós. Queremos a aprovação de homens quando o Senhor já nos perdoou e nos amou. Aleluia. Porque isso não pode ser um motivo para permanecermos de pé, para nos apoiarmos como irmãos, para ser uma bênção para Cristo nessa igreja, para esta cidade. Meus irmãos, nós devemos soltar essas correntes e viver como a igreja que o Senhor espera que sejamos. Parar de tesourar e acumular lixo da terra, mas começar a entesourar no céu. Abre Marcos, meus irmãos. O Senhor fala de dinheiro e fala que Ele é Senhor de algumas pessoas, porque Ele escraviza pessoas. Às vezes as pessoas culpam também o dinheiro, porque às vezes Timóteo diz, né, que o dinheiro é a raiz de todos os males, mas na verdade não é o dinheiro, é o amor ao dinheiro. É o amor ao dinheiro que é a raiz de todos os males, porque ele se torna o Senhor para nós. Ninguém que tem dinheiro está satisfeito com a quantidade de dinheiro. Eu acredito que hoje um dos homens mais ricos do planeta é Elon Musk. Se você acha que ele fala assim: pronto, já ganhei dinheiro suficiente, não quero mais ganhar dinheiro. Quem acha que esse é o pensamento dele? As pessoas são escravizadas pelas coisas, pelas latas reluzentes desse mundo. Queremos e queremos mais deste mundo, esquecendo de tesourar nos céus. Tiramos a primazia de Deus, porque estamos tão enfadados do nosso trabalho diário,
Que para Deus nós oferecemos qualquer coisa. Sabe o que é ser rico para Deus, meus irmãos? Quantas vezes o irmão pisa no nosso carro, ou fala uma palavra que nós não queremos ouvir, olha para a gente meio torto e a gente já fecha a cara com esse irmão, a gente já critica, a gente já menospreza, a gente já se desvia. E a gente diz, tá na casa de Deus, essa pessoa disse que é crente. Nós não estamos dispostos a tolerar nada. Mas quando é para entesourar para a terra, quantos aqui já trabalhou com homem e já levou muitas vezes reclamações duras do seu patrão? Humilhações duras do seu patrão, mas suporta, porque quer entesourar na terra. Mas suporta, vai trabalhar outro dia. Ainda vai trabalhar sozinho com o patrão, porque se fechar a cara é dele. Mas na casa do Senhor, para entesourar no céu, perdoar, temos uma dificuldade. Nós temos uma dificuldade. Porque nós queremos encher as caixas de tesouro da terra, mas lá no céu continua vazio. Às vezes nós dizemos, hoje um louvor, e quando eu digo isso, meus irmãos, essa palavra começa aqui, vai para todos vocês. É necessário sempre que se fale isso. Que Deus fala primeiro com aquele que ministra a palavra. Não vou nem levantar hoje na igreja, porque eu estou extremamente cansado. Oferecendo isso para Deus de toda a glória. Por Cristo que morreu na cruz, rasgado pelos meus pecados. Mas no seu trabalho, vai lá trabalhar do jeito que você quiser, assim, né? Vou ficar sentado. Aí vou ficar de qualquer jeito aqui, para ver se não é mandado embora. Mas porque quer entesourar na terra, aí suporta. Aí aguenta tudo. Vai todo dia. Vou sair da igreja, porque na igreja tem fofoca. No trabalho não tem, mas como quer entesourar para a terra no trabalho, suporta. Mas a igreja não aguenta não. Mas a igreja tem essa irmã que é difícil, é isso. No trabalho tem uma que é pior, mas como quer entesourar na terra, lá aguenta 1 ano, 2 anos, 10, 15. Mas na igreja, misericórdia, porque a caixa de tesouros do céu continua vazia. Tesourando na terra. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. O Senhor tenha misericórdia de nós. Oferecendo 2 mancos, ovelhas doentes, para o Senhor, com a desculpa, mas o Senhor me conhece, Ele entende. Mas seu patrão parece que está acima de Deus, porque para Ele é oferecido todo o vigor. Para Ele é oferecido sem reclamar do cansaço. Para Ele é oferecida a primazia, porque está entesourando na terra, enquanto as caixas de tesouro do céu continuam vazias. Mas e se hoje for o dia que o Senhor pedirá as nossas almas? Teremos para Deus. A igreja foi lavada e remida no sangue do Cordeiro, purificada pelo sangue de Jesus. Mas é necessário que assumimos, que venhamos a assumir a nossa posição diante de Deus, de servos fiéis. Porque se você não se lembra, uma vez o Senhor falou que Ele entregou talentos a muitos servos, eram servos esse homem. E quando ele voltou, ele pediu para prestar contas. E disse que aquele lá que enterrou seu talento, o que aconteceu com ele, meus irmãos? O que simplesmente recebeu de Deus, mas enterrou. O que o Senhor dele falou para ele? Ele era servo também. Servo mal. Meus irmãos, não podemos usar desculpa. E já fomos lavados para ver de qualquer jeito. Esse não é o evangelho por libertador. É porque fomos lavados e remidos. Agora somos a igreja verdadeira. Que agora obedecemos o Senhor. Porque agora entesouramos no céu. Nosso coração está no céu. Está nos tesouros do céu. Não está na terra. Então é momento de começarmos a ajoelhar e orar. Senhor, eu tenho dinheiro guardado, mas talvez, meu Deus, tem um irmão que está passando necessidade. Esta noite essa palavra falou comigo. Eu estou em oração ao Senhor. Me mostra quem é essa pessoa que precisa de mim. Porque hoje eu quero entesourar no céu, eu quero ajudar meu irmão. Nessa noite, meu irmão, pode ter um pai
enriquecimento que não sabe amanhã como vai comprar o pão do seu filho. E talvez você seja a resposta da oração desse irmão. A vida é muito difícil, é muito dura. Por isso que o Senhor nos inspirou a viver em comunhão, para nos apoiar. Glória a Deus. Como pode o amor de Deus estar em mim? Se todos os meus recursos estão sendo acumulados para a reforma da minha casa, para o carro que eu quero trocar, enquanto meu irmão padece necessidade, enquanto meu irmão precisa de socorro, e sem tesourar para nós mesmos, e acumular para nós mesmos. Buscar o reino de Deus e a sua justiça. Em Marcos, meus irmãos, que eu pedi para vocês abrirem ainda no livro 8, 36, diz assim. Esse aqui eu te pedi para vocês abrirem, Marcos 8. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Marcos 8, versículo 36. Diz assim: o que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria o homem em troca da sua alma? Meu irmão, o verdadeiro tesouro, a verdadeira vitória, o verdadeiro sucesso está em servirmos para Deus. Muita gente, eu garanto que é o desejo de todo mundo, é prosperar. E muitos foram enganados por falsos profetas e por igrejas que pregam essa prosperidade, esse dinheiro, esse carro, quinta da vitória, cesta do negócio crescer. Mas o evangelho puro e verdadeiro é buscar o reino de Deus. É entender a obra de Jesus na cruz do Calvário. E é viver para Cristo. É entesourar no céu para Deus. Porque o Senhor diz: onde está o seu tesouro, aí está o seu coração. E se nosso coração não pertencer a Deus, como iremos nos apresentar diante dele? Se tudo nessa terra nos prende, se tudo nessa terra leva a nossa esperança, se o fato de eu não ter o que eu quero não me traz alegria, eu não tenho força, eu não tenho alegria para comungar, então meu coração não está em Cristo, está nas coisas, está no destino, e eu nem sei se um dia vai chegar. Timóteo 6,10 diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Aquele que quer acumular bens traz para si mesmo muitos prejuízos e até se desvia da fé. Antes devemos, há uma instrução de Paulo, antes devemos ser mansos, cordiais, generosos com os outros. Isso é ser rico para com Deus. É nisso que nós devemos botar nossa força. É nisso que nós devemos colocar o nosso empenho dia após dia. É entesourar para o Senhor. É ser manso. Nunca devemos pensar que o que temos é o motivo, meus irmãos, já para finalizar, de sermos abençoados. Mas a nossa busca e nosso relacionamento com Deus é a única coisa que nos garantirá que após a morte teremos segurança em Cristo. Ricos para com Deus. Um relacionamento rico com o Senhor. Se o Senhor pedir a nossa alma hoje, nós podemos muito alegremente, como Lázaro, lembra dele? Do rico Lázaro? Ser escoltado por anjos até o seio de Abraão. Uma escolta celestial. E tesourando para o céu, porque apesar da circunstância dele, ele tesourou no céu. O tesouro dele estava em Deus. Salmos diz algo, Apocalipse, já para finalizar. Quando eu me converti, algumas pessoas falavam essa frase sem ele peguei o inimigo com ela, né? Porque ele é pobre, cego, muito miserável. Ah, o inimigo é pobre, cego, muito miserável. Mas você sabia que essa frase não foi direcionada ao inimigo, mas a uma igreja? E a palavra de Deus diz assim, que essa igreja dizia de si mesmo, como este homem da parábola também dizia de si mesmo: sou rico, abastado, tenho de tudo e nada me falta. Mas faltava algo, faltava Cristo. E se faltava Cristo, faltava tudo. Porque eles diziam: sou rico, abastado, tenho de tudo, não tenho falta de nada. Mas você sabe o que o Senhor falou? Eu te digo: tu és pobre, cego, nu e miserável. Então eu te dou um conselho, viu? Para você que está tão rico assim, abastado assim,
compra de mim. Porque o tesouro é com Deus. É rico é com Deus. Rico com Deus é comprar de Deus. Ele diz, compra de mim ouro refinado. Colírio para que você possa enxergar. Glória a Deus. É dia de nos enriquecermos em Deus. Para estarmos preparados para encontrar com o Senhor nosso Deus. Entesourando no céu. Buscando de Deus. Esperando no Senhor. Deus é soberano e maravilhoso. Devemos mudar a rota que estamos vivendo. Já servimos a Cristo. Devemos abrir mão dos acúmulos terrenos e do lixo da terra e começar a olhar para o céu. Começar a fazer a obra de Deus. Se há alguém, e eu sei que estamos assistindo muitas pessoas que ainda não têm uma aliança com Cristo. Talvez você tenha tudo. Mas tudo que você tem é um lixo terreno. É lixo. Valorizando o que é latão reluzente, o que vai passar. Hoje, pelo Espírito Santo, queremos apresentar aquele que é excelente. Jesus Cristo, Salvador de Deus. Aconselhamos, pela palavra do Senhor, que comecemos e que vocês, que ainda não conhecem o Senhor, comecem a acumular tesouros do Senhor. Comece a acumular tesouros em Deus. Porque o futuro daquele homem era incerto. Ele não sabia que naquela noite ele teria que prestar conta em Deus. Também pode ser assim comigo e contigo nessa noite, viu? Havia uma figueira no campo e o dono da terra disse: corta essa figueira, porque eu tenho procurado o fruto dela, não tem fruto, eu não quero mais ela aqui. Mas o homem que trabalhava disse: deixa eu adubar, deixa eu regar mais 2 anos. Talvez eu possa ser essa figueira. Talvez você seja uma figueira que está sendo irrigada e adubada. Talvez o dono já pensou em te arrancar. Talvez o dono já pensou em te cortar. Talvez o dono disse: essa figueira não vai mais roubar os nutrientes da terra, nem vai atrapalhar mais as outras que estão dando fruto. Mas há um que intercedeu por nós e disse: deixa eu continuar irrigando, deixa eu continuar adubando. Mas, meus irmãos, talvez esse seja o último dia dos 2 anos. E é nesse dia que temos que começar a dar frutos. Porque toda figueira, toda planta, toda árvore enfrenta 2 ferramentas na sua vida: ou a tesoura da poda ou o machado do corte. Viu, meus irmãos? Que o Senhor nessa noite tenha misericórdia de nós. E que venhamos nos levantar e dar glória ao Senhor dos céus. E encontrar alegria em Cristo. E força nele. E satisfação nele. Para permanecermos de pé. E que se for esse o dia que o observador, o grande observador, olha e fala: hoje te pedirei a tua alma. Que possamos dizer: eis-me aqui, Senhor. É momento de eu encontrar o Senhor, meu Deus. Lembrando de um grande pregador, que agora eu não me recordo o nome dele, que ele com câncer terminal, a igreja orava pela sua cura. E já tinha muito tempo que ele estava doente. Ele fez um pedido para a igreja. E ele disse: parem de orar por mim. Não me detenha. Eu estou indo para a glória. Glória a Deus. Que possamos nessa noite depositarmos mais e mais moedas no nosso tesouro. Aleluia. Que possamos estar de pé diante da glória de Deus e dizer ao Senhor: Senhor, não importa o que eu tenha, se eu tenho tudo ou se eu tenho nada, se eu tenho muito ou se eu tenho pouco, a minha alegria está no Senhor. A minha satisfação está em Cristo. A minha paz está no Senhor. Não é no que eu tenho e não é no que eu vou ter. Eu me alegro no Deus da minha salvação. Aleluia. Gostaria que os irmãos se colocassem de pé. E eu vou fazer um pedido aos irmãos. Eu gostaria que vocês fizessem dupla, uns para orar pelos outros. É culto de libertação. Às vezes nós passamos por uma dificuldade que nem tem forças, não tem forças para orar. E nesse momento eu preciso de vocês, irmão, para orar por mim. Então, quando nós estamos sozinhos e não temos nem palavra, às vezes nos sentimos indignos de falar com Deus. Quem sou eu para falar com Deus? Eu preciso de você, meu irmão, para interceder, para me fortalecer de novo na presença do Senhor.
Então você pode dar a mão para o seu irmão, pode orar por ele e ele por você. E dizer para ele, pode dizer assim para ele, meu irmão, vamos entesourar para Deus. Vamos ser ricos para Deus. Vamos depositar moedas